Oi, gente, tudo bem? Eu estava falando com um amigo meu, agora há pouco, sobre a questão dos Yanomamis e a necropolítica, né? Num ensejo dele, numa curiosidade dele de seguir um pouco esse debate por um tema que segue repercutindo bastante. E eu estava comentando, né, sobre como que a gente conecta, né, a questão dos Yanomamis, né, a questão catastrófica, calamitosa dos Yanomamis, de grave violação de direitos humanos e grave violação à vida. Bem, a necropolítica ela vai ser uma questão onde o Estado, a partir de um reivindicado direito soberano, né, o Estado enquanto um elemento europeu, né, de concepção europeia, soberano no que diz respeito à vida e à morte, né, através de uma política onde o Foucault chamou de biopoder, e o Achille Mbembe tratou disso como uma necropolítica, digamos assim, avançando nessa concepção de biopoder e do Estado soberano que tem o direito, que se reivindica o direito da vida e da morte. E no que diz respeito à necropolítica, na política do Estado de deixar viver, deixar morrer e fazer morrer. Bem, isso vai consistir numa necropolítica à medida que esse deixar morrer ou fazer morrer, ele tem uma racionalidade de Estado, né? Onde o Estado, a partir, digamos, de uma estratégia, faz com que alguns seres humanos tenham o direito à vida e outros seres humanos, digamos assim, não tenham no mesmo patamar que outros o direito à vida e em casos mais graves sejam colocados à morte. Para isso, o Estado vai se conectar ao mercado, né? a exigências de mercado, digamos assim, de seres humanos que vão ter o direito mais à vida e, portanto, numa lógica liberal e neoliberal vão ter mais acesso a lógicas de mercado e outros o contrário, tanto na questão da vida, que é a morte, tanto na questão do mercado, que é a desigualdade social, a miséria, a pobreza, enfim. Bem, nessa perspectiva, o Achille Mbembe ele vai tratar num capítulo do seu livro Necropolítica, um livro fundamental, que é uma parte fazendo uma análise sobre a África e sobre também as guerras civis na África, onde boa parte da população nessas guerras civis são deixadas à morte ou são simplesmente assassinadas por lógicas de mercado, ou seja, grandes empresas multinacionais, transnacionais, que simplesmente pelo seu interesse em conluio com elites dos estados africanos, estados pós-coloniais africanos, tem uma política de necropolítica, uma política da morte, uma política do terror permanente, como Fanon tratou no livro Os Condenados da Terra, um livro fundamental também. Bem, nessa perspectiva, fazendo o link com os Yanomamis e com a necropolítica, lembrando também que a necropolítica, dentro desse debate da morte, ele vai estabelecer hierarquias racistas, né? Ou seja, raças que podem ser deixadas à morte e raças que são, digamos, entendo políticas essenciais de vida. Na política que diz respeito aos Yanomamis, eu acho que nessa perspectiva do Achille Mbembe, da necropolítica e do Foucault do biopoder, a parte que o Achille Mbembe vai tratar da África é a parte que a gente vai linkar essencialmente com os Yanomamis. Primeiro, no governo Bolsonaro, a morte, o abandono dos Yanomamis foi uma política de Estado. E uma política de Estado, uma política de morte hierarquizada
por questões racistas, questões raciais, o povo indígena Yanomami, o povo originário Yanomami. Numa lógica racional da morte, do terror permanente de Estado em conluio com o mercado. Eu vejo algumas pessoas dizendo que o garimpo ilegal é uma excrescência do mercado, e não é. É o próprio mercado, operando por uma lógica de via institucional ilegal. Mas é o mercado e sendo, digamos, bonificado por uma política genocida de Estado. Né? Lembremos que na África também existe, né, essa mesma questão. Não é à toa que o garimpo ilegal, né, o ouro saído do garimpo ilegal, outros metais pesados, eles vão para o mercado legal depois. E esse dinheiro, ele é lavado e ele circula em bancos, enfim, no Brasil, na Europa, no Caribe. Então, essa política com os Yanomamis é uma necropolítica, sim. Porque é uma política de morte, é uma política racional de terror e morte permanente de Estado no governo Bolsonaro, porque não era só o governo, era uma série de instituições envolvidas ali, que ia do Exército, ia do governo de Roraima, que tudo indica também, uma série de negligências do próprio Poder Judiciário também ali. Então era uma política de Estado, uma política de Estado racista, uma política de Estado do biopoder, da morte do corpo do próprio Yanomamis, e que isso estava a serviço de um conluio de capital, onde o Achille Mbembe fala que na era neoliberal, que é o que nós vivemos hoje no mundo inteiro, com raras exceções, se aprofundou essa política racional de morte, de racismo e de associação entre morte, Estado e também racismo. E é isso que se enquadra hoje a questão da necropolítica do povo Yanomami. Bem, eu espero ter tirado algumas dúvidas aqui, era uma dúvida de um debate individual, meu e de um amigo, mas eu percebi que é um debate colocado aqui dentro de uma perspectiva teórica, no caso que eu venho trazer aqui um pouco do Foucault, o Achille Mbembe centralmente, e também de forma um pouco lateral o Frantz Fanon.